Dica número 1, cortar os ingredientes mais ou menos do mesmo tamanho, seja eles quadrados ou no formato, porque senão muitas vezes você tem dificuldade para grelhar. Dica número 2, parece uma bobagem, mas acredite, não é. Eu vou colocar o pimentão como apoio aqui e ó, o pimentão, por exemplo, tem dois lados, o lado de fora e o lado de dentro. Se você vai fazer volume, vai fazer uma quantidade grande, é sempre interessante você espetar pelo lado de dentro. O lado de fora da pele, muitas vezes ele escorrega quando você vai fazer. Você pode se machucar. Parece uma bobagem, mas não é. Aí você vai colocar, por exemplo, vou fazer um para a gente montar e depois eu vou ensinar o truque também do frango, para quem quiser deixar marinado. Então aqui, ó, uma coisa interessante, sempre cortar, não importa qual ingrediente você vai colocar no espeto, colocar mais ou menos do mesmo tamanho que você vai cortar, por exemplo, aqui no caso, o frango, e temperar aqui nesse caso, que a gente não vai fazer uma marinada, colocar o sal só na hora que você realmente vai fazer para essa carne não perder líquido e ficar ressecada. Muitas vezes você vai fazer um espetinho e fica ressecado, então não colocar sal antes. Caso você queira, por exemplo, fazer para vender e você quer deixar tudo marinando de um dia para o outro e fazer um espetinho bem úmido, eu vou dar um truque vamos fazer com um saquinho abre e fecha, isso, que é fácil, é prático, e você pode fazer, é super prático. É muito simples, é só abrir, colocar ali dentro, né, girar e girar. Perfeito. Edu, uma coisa que eu acho legal de espetinho é que geralmente não vai só a carne, né? Quando a gente monta em casa, a gente pode colocar os vegetais, que além de ficar mais saudável, a baixo custo, porque a carne também é o preço mais alto do espetinho. Então faz render mais, colocando pimentão, tomate, cebola, outros ingredientes mais baratos, que vai dar sabor, não vai ser ruim colocar isso, pelo contrário, mas vai baratear seu espetinho e vai render mais. E aqui nós estamos fazendo o espetinho de frango xadrez, então todos os ingredientes, praticamente todos os ingredientes de uma receita tradicional de frango xadrez você vai ter aqui. Então você que tem um bar, você tem uma lanchonete, ou você quer fazer alguma coisa para vender delivery, enfim, também, você pode fazer dessa forma, porque a gente vai fazer aqui, na sequência, um molho com molho de soja e açúcar, e vamos fazer uma farofinha como acompanhamento, ou seja, valoriza uma coisa que é muito simples. Ó, montei um. Então, assim, você quer fazer desse jeitinho, você pode fazer. Lucas tá com vontade de comer ele cru. Muita. Sashimi de frango. De frango, no espetinho. Tá bom, tá bem, tá ótimo. Aí é o seguinte, se você tem uma frigideira menor, não tem problema. Você fala assim, eu tenho um palitinho aqui e eu tenho uma frigideira menor. Você corta ele, só cuidado para cortar também. Exato. Pra não ter fiapo também, né? Tem que tomar cuidado. Eu fiz um aqui. Se você quiser ir fazendo o outro pra gente render, pode fazer. Eu faço. Depois, quando você quiser me dar uma oportunidade, eu queria dar uma dica de corte. Lógico. Não, nós vamos cortar cada uma delas. Legal. Nós vamos cortar. Nós vamos fazer ali. Pode ir fazendo. Faz mais um só. Mais dois, né? Mais dois? Vou pegar o espeto aqui. Pode fazer mais dois. O Casão falou que queria. O Casão falou, não falou, Casão? Casão aí, ó. Nós vamos ter dica de corte, pode ficar tranquilo, nós vamos fazer com todos. Outra dica que a gente quer dar para começar. Na frigideira não há necessidade, porque não vai queimar o palitinho, mas você já deve ter visto aqueles palitinhos queimados, né, Rê? Sim. Ou muitas vezes a pessoa vai te dar aquele palitinho queimado, ou palitinho muito quente. Se você vai fazer na churrasqueira, eu vou te dar um truque aqui, ó. Você deixa, isso aqui é uma dica antiga, a gente dá há muito tempo, há mais de 20 anos. Mas ela sempre funciona, ó. Você deixa ela aqui, ó, deixa os palitinhos aqui e você deixa ele úmido, porque daí ele não vai queimar por conta da temperatura, ele vai absorver bastante água, o palitinho, pra secar. E ele vai demorar para chegar numa temperatura quente e 2, ele não vai queimar. Sim. Também. Sabe uma dica que eu acho legal que a Cidinha sempre passava? É pra gente tomar cuidado com nossos amigos coletores de lixo. Você joga isso dentro de uma garrafa PET pra não machucá-lo, sabe? Quando for tirar o lixo. Muito legal isso, A Cidinha sempre tem uma dica legal. A Cidinha tá acompanhando a gente agora. Ela mandou bom dia hoje às 4h30 da manhã. Ela sempre manda bom dia. E ela sempre manda bom dia bem cedinho. Cidinha, um beijo pra você. Beijo pra você, Cidinha. Aí vamos aproveitar que dela fica feliz. Eu tô pensando, ela tá assim, ó, na casa dela.
Cidinha, eu vou falar, hein? Daí ela já faz assim, ó. Ó, siga a Cidinha nas redes sociais. Ó. Você viu que é prioridade, né? Eu dou prioridade aos outros. Cidinha, _ Santiago, ó lá. É demais o Insta dela, Porque gente. tem tem que muita falar. receita. E é variado, cada um faz de um jeito. Sim. Siga o Renato, chefe Renato Pires. Também tem um obrigado. monte de receita bacana. Siga o Lucas, que ele vai começar a fazer uma expedição sobre os restaurantes, falar sobre restaurantes e tal. Exatamente. Aliás, Que ele legal. outro dia falou pro cara do hambúrguer lá que eu preciso receber ele. Ah, eu vim aqui fazer teste. Eu falei, teste? O rapaz que trabalha com você veio fazer teste e tal, Eu pra fui ver se tinha aprovado? quali- Fui aprovado no Foi teste? aprovado. Ele falou que foi, né? Você deve ter falado que foi. Arroba Lucas Salles. Sou eu. Siga o programa, @The Chef com Edu, lá tem todas as receitas. No final do programa a gente coloca essa também. E siga o chefe Edu. Arroba nossa, Edu Guedes Oficial. Tem foto dele, tem foto da Maria, tem foto também de receita, ele posta Tem um monte de coisa receita. gostosa também. Ele É. mesmo, né? As fotos dele também, tem várias coisas boas. Não, sabe o que é Eu legal coloco também? todas as Aqui, ó, receitas Do Insta, nos stories dele. No stories. É, que você coloca pra cima e você já vai pra receita Exatamente. direta. tem um monte No de site www.eduguedes.com.br. Obrigado. Tem todas as receitas lá. www.eduguedes.com.br. E siga também a Band, @Band TV. Ó, uma dica legal, Rê, que eu ia dar. As carnes, muitas vezes, para aquelas carnes mais baratas ou carnes que muitas vezes ficam secas no churrasquinho ou no espetinho para quem vai vender, Sim. essa dica que serve. Ah, é demais. Para carne de porco, serve para o frango também. Isso. E para algumas carnes vermelhas, quem quiser fazer, por exemplo, você pode Até fazer. pro contrafilé fica bem legal, essa viu? dica. Ó, Essa dica você daria com a carne inteira ou você daria com a carne cortada? eu acho que Como você precisaria de menos tempo de marinada se a carne estiver cortada, né? Se a carne estiver inteira, Então, ela vai ficar mais tempo cortada. Vamos à segunda etapa, ó. Eu vou puxar isso daqui para cá, se depois a gente quiser fazer mais. Aí Quando nós você vamos quiser fazer o aqui puxar, seguinte. você me avisa aqui. Pode puxar, pode puxar? colocar, pode. Legal. Então, ó, a frigideira quente, na frigideira quente, você coloca um pouquinho de azeite ou de óleo e daí você pode começar, por exemplo, com o frango. E é interessante que ele esteja, o frango você faça com ele em todos os lados. Ó, uma outra dica legal, você tem um recipiente só que a gente possa pôr na geladeira, caso vaze, caso aconteça alguma coisa, enfim, ó, para você não ter esse problema, ó. Então, mas não vai acontecer aqui. Então a gente tem aqui, ó, saquinho. Vou fazer com um pouquinho só para exemplificar. O Rê, aí nesse momento aqui, ó, se você quiser, deixa eu só fazer então esse daqui, vou mostrar esse, tá? E daí o que você acha? A gente faz, enquanto eu vou fazendo aqui a farofinha e você ensina o corte aqui dele, Bem pode legal, ser? claro. Aí a gente se divide. Ó, aqui, Lucas, isso aqui é interessante. Então, esse tipo de truque serve para frango, serve para alguma carne que você tenha, uma Suína, carne mais, uma carne suína, ou que você tenha uma carne, mesmo uma carne vermelha, pode ser uma carne mais consistente, por exemplo, você pode fazer e deixar desse jeito. Aqui você tem que tomar um cuidado. Como a gente tem, se você quiser até um sabor, aqui tem um molho de soja, você põe um pouquinho só de sal, não muito sal, para ela não ficar muito salgado. E aqui, ó, eu vou dar um truquezinho, que é colocar um pouquinho de adocicado também, que você pode colocar legal. um pouquinho de açúcar aqui. A gente, como vai usar o açúcar mascavo, você pode usar e vai ficar legal. Mas pode também. ser açúcar normal. Pode ser açúcar refinado, normal produção, né? Eu ia falar isso agora, normal produção. Mas é o jeito da gente falar, né? Aí, ó, uma coisa interessante, você tira o ar do saquinho, ó, e daí você tirou o ar, eu não tirei todo o ar, então vamos tirar direito o ar, ó. Tira o ar aqui do saquinho, para que você possa virar caso você precise. Então aqui, ó, você faz assim, ó, deixa marinando desse jeito. Aqui é só uma segurança, assim, para você pôr na geladeira. Estou usando um saquinho de marca boa, enfim, e esterilizado, ó, não tem problema. Assim, então, você tem a carne bem úmida, e isso para o frango, para carne de Porco, né? porco também vai funcionar bem. Obrigado, Lucas. E também para algumas carnes vermelhas. Muitas vezes as carnes que são mais duras, mais consistentes,
fazer esse truque aqui, funciona bastante.